Olá, olá, pessoas, vocês que estão chegando aqui essa noite para nossa live, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, né? Sintam-se à vontade, né? Tem um chat aí. E eu quero saber da onde você que está chegando aqui para nos assistir, de onde você está nos assistindo, de que canto do nosso Brasilzão aí que você está nos assistindo. É do sul, é do norte? Como é que tá aí? Tá frio? Gente, como é que tá aí, Simone? Como é que tá aí para ti? Aqui começou a esfriar, estamos no outono, né? Então começou a esfriar. E a previsão essa semana é de bastante frio, né? Inclusive tem umas promessas aí de neve por Santa Catarina. Ah, eu ouvi. Aqui eu sou a Paloma, gente. Eu sou do Rio Grande do Sul e a previsão é de bastante frio agora para os próximos dias, né? Eu vi ali, tem gente vai fazer 6 graus sábado. Nossa. Eita. Aqui a Mas promessa é de 10. Eu já fiquei assustada. que legal, que legal. E você que está chegando ali, nós temos algumas pessoas já ao vivo aqui, pelo menos uma, né? E eu quero saber quem é, de onde é. Digo lá. E agora eu vou chamar o Luiz aqui. Luiz, tudo bem, Luiz? Cadê Boa Luiz? noite. Chegou o Luiz, boa noite, Eu Luiz. estava me preparando condignamente para estar aqui com vocês nessa noite tão importante para Que todos nós. legal, que Coisa boa. legal. Mostra a blusa, mostra a blusa. A blusa sempre, né? Aqui, ó. Ah. Aí sim. Essa daqui é uma blusa legal porque essa é uma blusa do espetáculo dos Beatles no Cirque du Soleil. Legal. Essa veio diretamente de Montreal. Uau. Chique, hein? Chique, hein? Isso. Que honra. Olha, a Thaís que entrou aqui, ela tá falando que tá frio, sem vento. Não, não, tá ainda sem frio, mas com muito vento. Ah, é, já que deu uma Sim, ventaniazinha sim. também. É, né? Tem uma previsão de bastante vento esses dias mesmo. Bom, Aqui gente, fazendo a minha descrição, então, a minha. Olá, Kelly! Tudo bem, Kelly? Seja bem-vinda. E aos que estão chegando, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Nós já temos aqui 3 pessoas que estão online, né? Tá aumentando o número, pessoal. Vão chegando, sintam-se à vontade, sintam-se em suas lives. Bom, eu sou a Paloma, eu sou uma educadora executiva da área de diversidade, mas hoje não é comigo, eu só fui na primeira vez, né? E, bom, eu fazendo uma autodescrição minha, eu sou uma mulher branca, cabelo. Gente, me fugiu agora a palavra. Meu cabelo é castanho, né? Castanho claro. Falam que eu sou loira, gente. Eu não sei de onde é que tira essas coisas. Né? Tem uns fiozinhos ali, mas é outra história. Né? Tô usando um batom vermelho, adoro. E atrás de mim tem, no meu cenário, tem a bandeira trans, a bandeira do movimento ao qual eu pertenço, que tem as cores azul, rosa e branco, né? Em tiras, assim, é uma bandeira que eu acho linda, linda demais, maravilhosa. E bom, Simone, conta aí um pouquinho quem tu é e como tu é. Maravilha! Então, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Quem for começar a entrar aqui na nossa live, uma satisfação estar aqui com vocês. Eu sou Simone Meira, de formação sou psicóloga. Uma grande jornada esse mês, exatamente, está fazendo 20 anos que eu estou nessa jornada de desenvolvimento humano e organizacional, consequentemente. E desde ali da psicologia eu entendi que eu queria ir para essa jornada organizacional, entendendo que as pessoas poderiam se tornar melhores e poderiam se desenvolver com novas capacidades, não só técnicas, mas comportamentais. Né? Então, dentro dessa minha jornada de 20 anos, onde eu fiz uma transição de carreira, da área comercial para a área de gestão de pessoas, comecei esse caminho de desenvolver, então, pessoas. Né? Então, fiz uma carreira na área de gestão de pessoas, onde
atuei ali com indústrias, com distribuidoras, com empresas de logísticas e até mesmo de varejo. E depois eu decidi que eu queria entrar numa carreira solo, que a gente chama, né? Onde eu abri a empresa com mais 2 sócios, no meados ali de 2014, e desde então estou nessa jornada empreendendo com a minha empresa, atuando com consultoria nessa área de gestão de pessoas e hoje com muito foco nessa área de cultura organizacional, implantando cultura organizacional nas empresas e aí sim trabalhando gestão de pessoas estratégica dentro da empresa e também atuando na área de capacitação, de treinamentos, palestras e mentoria para líderes, principalmente no que se refere à comunicação. Então, hoje é o nosso tema aqui. Amo esse tema, amo falar de comunicação. Vamos falar, nós dois, hoje aqui de comunicação, Luiz e eu, e falar de comunicação é um tema muito abrangente. É um tema que tem muita manga aí para a gente trabalhar, e aqui a gente tem hoje esses 20 minutinhos para estar falando um pouquinho com vocês sobre isso. Então, é uma satisfação poder compartilhar um pouquinho aqui do meu conhecimento e troca, porque a gente também está sempre para trocar e aprender junto com vocês, e espero que a energia seja boa, né? Eu sou uma mulher, eu acho que o meu cabelo hoje é um moreno iluminado, não sei se é isso a descrição correta, né? Mas a moda do moreno iluminado, né? E atrás de mim tem 3 quadros que eu amo, de 3 animais que eu amo, que é a girafa, o leão e a coruja. A girafa, ela representa a comunicação não violenta, não sei se vocês que estão nos assistindo sabem disso, então eu gosto bastante. Então tem o quadro e tem a girafa aqui, uma estátua aqui de girafa, né? E a coruja, ela representa não só a sabedoria, mas a visão também, que eu vou falar um pouquinho dela hoje aqui na apresentação. Então, muito obrigada, espero que a gente possa trocar bastante conhecimento aqui. Ah, que legal, que legal. E... são 3 animais fortes, legal, bem interessante. E Luiz, fala um pouquinho de ti, Luiz. Vou falar de mim é uma coisa assim complicada, né? Mas vamos lá. Eu sou um homem já, vamos dizer assim, experiente pra cacete, né? Tenho cabelos brancos, pele branca, óculos de 2 cores, azul e amarelo. Estou vestindo uma camisa, como sempre, uma camisa dos Beatles, uma camisa preta, com o ícone dos Beatles na camisa, né? Por conta de que uma das minhas características mais marcantes é que eu sou um bitomaníaco, né? Aqui na garagem da minha casa eu tenho um painel que tem o Paul McCartney, em um dos shows que ele fez aqui em São Paulo, é um painel de 5x3, né? E a minha mulher queria me matar quando eu coloquei esse painel aqui, porque todo mundo batia aqui em casa pedindo para tirar o carro, para poder tirar a fotografia do painel inteiro. Ela ficava doida, mas o painel resistiu, já está aí há 5 anos, e como eu sou fissurado, tenho todos os discos deles em bolachão, então eu ainda cultuo esse tipo de coisa, né? Em termos profissionais, eu sou um profissional que trabalhou 45 anos na iniciativa privada, sempre nas áreas de comunicação e marketing, e estou empreendendo há cerca de 10 anos. A gente, como a Simone acabou de dizer, a gente está trazendo para vocês aqui uma noite em que, em 40 minutos, a gente vai oferecer a vocês 2 visões bem distintas do que comunicação significa, na medida principalmente porque comunicação é a chave de tudo, né? Se você não consegue se comunicar, se você não consegue se conectar, a coisa não vai rolar. Então, é isso que a gente está... Espero que a gente consiga estar à altura do nosso público que está nos assistindo, né? Também sou educador executivo, e a Simone, como eu disse no nosso filme de lançamento da nossa dupla aqui hoje, a Simone foi minha vizinha de mesa, né? Nós passamos 6 dias um do ladinho do outro, entendendo, conversando, trocando,
E aí agora estamos aqui de novo, um do ladinho do outro, para falar de comunicação para vocês. Que legal, Luiz. E conta aí um pouquinho, faz uma autodescrição tua aí, como é que tu é. Ué, já fiz, eu sou um homem branco, de cabelo branco, Desculpa, olhos então eu estava prestando castanhos. atenção aqui, foi mal. Puxa, baita Não, gafe. não, eu achei que era um elogio. Ai, não, tudo bem. Não, é que eu estou cuidando aqui os comentários aqui. Eu achei que era um E elogio, fiquei todo besta aqui. Nossa! Ai. Eu já falei então para você, né? Então, pronto, né? hoje nós temos uma noite bem comunicativa, né? Eu espero que E hoje, claro, nós vamos começar com o Luiz. E Ixi, Maria. Luiz, é, Chegou aquela hora do. do frio na barriga? Oi? Do frio na barriga? Não, eu tô com os dedos gelados. Ah, tá. Não é a barriga que tá fria, é os dedos. É os dedos gelados, Então exatamente. tá, Luiz, Vamos tá lá. contigo. Na nossa apresentação para que. Opa, eu estou na tela, né? Então, vamos lá. Como a gente falou, né, nós vamos falar de comunicação e eu quero começar falando de comunicação de uma forma assim bem. Aliás, a apresentação será simples, direta e objetiva, na medida em que eu acho que quanto mais simples, direto e objetivo a gente tratar esse tema, mais sucesso, mais possibilidade de acertar a gente tem. Então, vamos lá. Vamos para o próximo aqui. O que aconteceu aqui? Opa. Eu sabia que esse negócio ia travar, mas não tem problema, nós vamos destravar já. Não, vamos aqui de novo. Aqui, isso, beleza, que maravilha. Qualquer coisa Agora você a pode coisa estar vai aqui, tá? ficar bonita pra cacete. Muito bem. Então, oh, meu Deus, o que aconteceu aqui? Vamos voltar. Ó, Luiz, a gente está vendo a tua apresentação, tá? Tá vendo de tela cheia? Sim, de tela cheia. Só que ela não está passando aqui para mim, esse aqui é o problema. Eu tenho que Não, como fazer. problemas técnicos, gente, estamos passando aqui. Problema técnico, eu falei que os dedos estavam gelados, né? Então, quando os dedos estão gelados, as coisas acontecem dessa forma. Vamos voltar aqui e tentar fazer tudo de novo, como eu não aprendi, apesar dos esforços enormes da Paloma, eu talvez tenha sido, nessa encrenca aqui, o pior aluno que ela teve. Mas tudo bem, aí eu voltei para cá, e aí, como é que eu saio daqui? Espera aí, deixa eu sair, pronto. Agora vamos fazer o processo de novo para que eu possa finalmente fazer alguma coisa que presta nesta noite maravilhosa em que estamos aqui. Ó, nós tivemos aí gente nova chegando na live. Quem está chegando aí, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Coloca aí de onde é que você está nos assistindo, de onde você está vendo aí desse nosso Brasilzão, né? E já aproveita e dá uma curtida lá no canal. Não se esquece de inscrever e bada lá o sininho para poder receber as notificações, tá, gente? A gente faz esse Talk 20 aqui a cada 15 dias e sempre tem algum assunto muito interessante, algum assunto muito bom. Luiz, está aqui a tua apresentação aqui, tá bom? Vou te colocar, vou sair aqui do palco. Então vamos em frente. Então, toda vez que a gente fala de comunicação, na minha cabeça, são problemas que acontecem. São problemas que muitas vezes estão à vista, muitas vezes estão na forma como as pessoas falam, enfim. Eu trouxe aqui três exemplos para vocês desses problemas, né? Então, por exemplo, esse aqui é um dos exemplos, né? A pessoa não entende muito bem o que a outra está dizendo, e aí temos uma questão que pode dar confusão entre os dois personagens de Maurício de Souza, né? A outra é essa, né? Eu acho que todo mundo passou por isso, né? Quando a minha mãe me chamava Luiz Fernando, vem aqui, eu sabia que não ia dar bom, ia dar ruim. Então é coisa
temos que enfrentar, né? Mas é uma questão interessante do ponto de vista de comunicação. Você, dado que a sua mãe está te chamando, você já sabe o que está acontecendo, né? E essa daqui também é uma coisa que, às vezes a pessoa quer ajudar, ela coloca um conceito para você, diz alguma coisa para você, mas você não entende, fica meio assim, o que vai acontecer, e já era você. Então, gente, na minha cabeça hoje, saber se comunicar é o nome do jogo, é uma das coisas mais importantes que a gente tem hoje que aprender, trabalhar, treinar, se preparar, porque se você não souber se comunicar direito, a sua vida vai ser um inferno. E tem essa frase tem duas formas, né? Essa é uma delas: sem comunicação, sem conexão. Mas para quem está empreendendo, a gente pode dizer o seguinte: sem comunicação, sem resultado, sem dinheiro, né? Então, prestem muita atenção. O que eu vou trazer para vocês é um protocolo que eu criei para tentar facilitar a forma como você vai encarar essas questões, esses desafios no seu dia a dia. Eu sabia que tinha uma apresentação antes de mim, mas eu separei esse pedacinho aqui para dizer que a minha formação sempre foi na área de comunicação, e eu tive a oportunidade de, através de todos os desafios que apareceram na minha mão, conhecer todas as posições que existem numa área de comunicação de uma grande empresa, né? Desde relações públicas, passando por mídia, passando por publicidade e propaganda, passando por eventos, enfim, de tudo um pouco eu fiz nesses últimos 45 anos. Bobagem. Então, gente, eu quero apresentar para vocês o meu protocolo. Esse protocolo ele tem esse nome, Piscar, e ele tem esse nome por uma única razão. Eu queria trazer, com o nome do protocolo, uma visão, uma palavra, um conceito que estivesse ligado a esse processo. E por que piscar, né? Cada vez que você pisca, eu não sabia, depois que eu pesquisei, depois que eu construí esse protocolo, eu aprendi que cada vez que você pisca, o que acontece é que você renova a sua visão. Você faz com que o seu olho consiga limpar tudo que estava segundos atrás e você conseguir enxergar diferente. É claro que isso é uma sutileza muito grande e que a gente vai perceber pouco isso no nosso dia a dia. Mas se vocês forem pesquisar, vocês vão ver que é isso que acontece. A gente pisca mais ou menos 150 mil vezes por dia, tá certo? Então, vamos lá. E montando aí o que significa cada uma dessas letras, a primeira letra, a letra P, ela fala de prestar atenção. Gente, hoje a gente não presta atenção. A gente hoje é capaz de receber uma mensagem de WhatsApp e a gente tem tanta pressa que a gente pega aquele ouvir 2 vezes mais rápido, 3 vezes mais rápido, 4 vezes mais rápido, 10 vezes mais rápido, e aí a gente não consegue prestar atenção. E se a gente não consegue prestar atenção, a gente não sabe o que está acontecendo. Qual é a situação? Como fazer para essa coisa funcionar? Eu trouxe, né, nessa apresentação de hoje, eu vou me aprofundar em 2 dos temas, mas prestar atenção é o primeiro, e você precisa ter isso na sua cabeça, né? Preste atenção nos outros, preste atenção na sua equipe, preste atenção no seu chefe, preste atenção na sua família. É importante, porque senão a sua comunicação vai para o saco. Iniciar ouvindo. Deixa eu ver se eu vou contar essa história aqui. Na minha vida, um dia apareceu uma coisa chamada Olimpíadas Rio 2016. E a minha missão era entender
e saber tudo o que existia e como a gente poderia realizar uma Olimpíada no Brasil. Eu representava o Banco Bradesco, a gente tinha a pretensão de ser o primeiro patrocinador brasileiro numa Olimpíada, e a gente conseguiu, através de um planejamento que minha equipe e eu fizemos muito forte, sermos esse primeiro patrocinador. Isso é uma coisa que me orgulha bastante, porque deu muito trabalho e foram muitos anos de pesquisa. E por que eu trouxe esse aqui? Por conta do Iniciar Ouvindo. Não existe em nenhum país do mundo, a cada vez que a Olimpíada muda de sede, um país que já, exceto na Europa, mas profissionais que já tenham feito uma Olimpíada é muito difícil. E num país como o Brasil, a gente sabe, não existia nenhum que já tivesse participado sequer disso. Então, o que nós vamos fazer antes de propor qualquer coisa? E a nossa pressa nos empurra assim, eu já sei, tenho uma ideia, vamos fazer assim, vamos fazer assado, vamos isso aqui. E não foi isso que nós fizemos. Nós fizemos o seguinte, nós vamos entender o que é isso. Nós vamos ver como os bancos, antigos patrocinadores, fizeram. E esse aqui é o veículo, é um ônibus, é um micro-ônibus, que levava os condutores da tocha olímpica de Londres para que eles se espalhassem por uma rota e a gente pudesse carregar a tocha. Isso, para mim, foi muito importante, porque a gente começou a ouvir o que precisava, a sentir o que era importante. Falei com fornecedores, falei com instituições, fizemos mais de 100 reuniões, workshops, para entender o que é que a gente ia fazer. E fomos até Londres, porque eu tenho na minha cabeça que a cabeça só pensa onde os pés pisam, né? Acho essa uma coisa importante na hora de você for planejar alguma coisa. Aí vocês vão dizer assim, pô, Luiz, você está falando que tem que ser simples, mas, caramba, aí foi fazer tudo isso, ouviu um monte de gente, pois mas para você ser simples, você primeiro precisa ouvir o que aconteceu para poder fazer com que as coisas sejam mais simples. Simplificar é muito mais difícil do que complicar. Eu tenho certeza que quem está nos ouvindo aqui hoje sabe exatamente do que eu estou falando. Então, gente, seja simples. Depois tem uma palavrinha que eu adoro, que é essa palavrinha aqui, celebrar. Por que eu adoro a palavrinha celebrar? Porque é uma das coisas que a gente menos faz. A gente não celebra as nossas conquistas nas empresas, na nossa vida pessoal, na nossa vida entre amigos, a gente não celebra absolutamente nada. E isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Todas as vezes que a gente todas as vezes que tem um problema para resolver, ou uma nova meta para ser alcançada, a gente começa sempre falando das coisas que não deram certo. Por que a gente não começa pelas coisas que deram certo? Talvez nas coisas que deram certo você possa apenas dar uma melhorada na história e ela se torne uma coisa que vai dar mais certo ainda. Então, por que eu trouxe a palavra celebrar? Porque eu acho que é onde a gente mais esquece. Que foto é essa, Luiz? Essa foto é o seguinte, para você que está aí nos vendo em qualquer lugar do Brasil, se depois vocês quiserem alguma pergunta, quiserem alguma curiosidade, a gente vai estar aberto, é só colocar no chat que a gente responde. Esta foto é a foto de todos os integrantes do departamento de marketing do Bradesco, desde o diretor executivo até nessa época não tinha mais boy, né? Mas até o menor aprendiz, que a gente tinha 2 ou 3 na nossa equipe. E quando eu cheguei de Londres, né, no dia seguinte que eu fui trabalhar, a primeira coisa que eu fiz foi levar a tocha para que essas pessoas pudessem ter
a mesma sensação que eu tive. É claro que não é a mesma, né? Eu passei por um momento em que a pessoa que estava coordenando o tour da tocha olímpica, antes da chama acender esta tocha que está aí na minha mão, ela me abraçou, me deu um beijo e disse assim, baixinho no meu ouvido: nos próximos 60 segundos, você será a única pessoa na face da Terra que vai ter a chama olímpica em suas mãos. Bom, eu queria ter esse bom, legal, aquele negócio, né? Parou, vamos pagar ingresso, começar tudo de novo, né? Porque aí é que eu queria, às vezes, quero minha mãe, né? Porque onde eu vou com esse negócio aqui, né? E realmente foi uma sensação incrível. Então, a ideia da celebração foi trazer a tocha para compartilhar com essas pessoas. Essa tocha depois rodou dentro do banco e foi fotografada por mais de 20 mil pessoas. Ela passou 3 meses rodando, para que todo mundo pudesse ter a possibilidade de tocar, de ver, de ter. Isso, para mim, é uma celebração. Celebração não é só fazer festa, né? Celebração é você trazer o seu time para dentro daquilo que você está fazendo. Então, é por isso que eu trouxe essa história, porque eu acho essa história muito, muito, muito importante e significativa. E depois, gente, não tem jeito, né? Quando a gente começa a se comunicar, a gente começa a se arriscar, né? Porque tenham sempre em mente o seguinte: cada vez que você fala alguma coisa, cada vez que você expõe um conceito, cada vez que eu estou aqui falando para vocês os meus sentimentos, os meus conceitos, o que eu aprendi, o que eu acredito, cada vez que isso acontece, eu estou me arriscando, porque certamente a pessoa que está ouvindo, esta pessoa não estará entendendo ou, vamos dizer assim, interpretando as coisas 100% da forma como eu estou colocando esse conceito para vocês. Cada um tem uma experiência, e é a partir dessa experiência que a pessoa vai entender e vai, quando você, por exemplo, é líder de uma equipe, essa pessoa vai entender e vai desenvolver o trabalho que ela tem que desenvolver. Então, lembre sempre que comunicação é um risco. Sempre é um risco. E você precisa trazer isso para dentro de você e não ter medo de se arriscar. Eu me lembro que... Bom, é melhor não contar essa história hoje aqui, porque essa história é um pouco... Fica para uma próxima edição do nosso Circuito Talk 20. Então, prestem atenção nisso, tá? Não é o que você fala que a pessoa escuta, né? Então, prestem atenção nisso. Depois, o último é uma coisa chamada renovar. E por que renovar? Por conta de que, com todas essas questões, desde prestar atenção que a gente não presta, desde iniciar ouvindo que a gente não tem uma escutativa legal, né? Desde essa coisa de a gente falar e se arriscar e as pessoas não entenderem muito bem do que a gente está falando, do nosso esquecimento em celebrar com as outras pessoas e trazer o povo junto, para fazer com que as pessoas tenham o sentimento de pertencimento. Renovar é exatamente isso, é você percorrer, cada vez que você tem uma questão de comunicação, é você percorrer todo o sistema novamente para que as coisas saiam da melhor forma possível e deem certo. E não tenha problema, porque comunicação é uma coisa que acaba tendo realmente muito, muito problema. Então, gente, esse é o protocolo PISCAR. Parece uma coisa, assim, muito, como eu falei no início, né, muito simples, mas é uma coisa muito objetiva, e eu tenho certeza absoluta que se vocês começarem a praticar esse tipo de coisa, né, cada vez que vocês forem fazer alguma coisa, vocês, antes de fazer, passar isso na sua cabeça, passe esse filme na sua cabeça, para que quando você estiver exercendo
a liderança, ou exercendo o trabalho, ou qualquer coisa que você esteja fazendo, você possa fazer esse negócio de uma forma una, presente, forte, e que as pessoas que estão à sua volta e dependem da sua gestão, por exemplo, se você for um líder, que essas pessoas tenham um entendimento bastante real e bastante bom daquilo que precisa ser feito, né? Eu trabalhei em muitas empresas em que, quando a diretoria passava a meta, o cara que tinha que fazer a meta não tinha a menor ideia do que tinha que fazer. E mais do que isso, ainda, de vez em quando, a gente ainda ouvia assim: quem foi o cara que pensou nessa besteira aqui? Eu acho que, se você tem um pouco mais de experiência nesse campo, você vai ver que a coisa funciona dessa maneira. Então, gente, comunicação, use para construir pontes. Cada vez que você se conecta, você constrói uma ponte. E essa ponte, ela precisa estar em pé e pronta para facilitar o ir e vir dos seus conceitos, dos seus companheiros, dos seus funcionários, dos seus liderados, dos seus parentes, enfim, de todo mundo que você se relaciona. Essas são as minhas redes sociais, se vocês quiserem me seguir, e aí depois a gente fala mais um pouco, se tiverem alguma dúvida. É isso, gente. Vamos nós para os dedinhos. Meu áudio estava desligado. Muito legal, Luiz, muito bom. Nós tivemos alguns comentários aqui, inclusive, né? Nós tivemos mais gente chegando aí, né? A Patrícia ali, ó, de Barueri, São Paulo. O Wilton, né? Entrou aqui também, né? A Michelle Souza. O José, né? O José aqui que é tá aqui em cima, aqui eu lembro que ele falou, é de Juiz de Fora. Juiz de Fora, Rio de Janeiro, né? Mas Juiz de Fora, Minas Gerais. Não, Juiz de Fora eu já fui, então. Não, Juiz de Fora é Rio. Já pegou para nós. Não, aqui ele colocou aqui, o José colocou: parabéns, Luiz, realmente motivador e facilitador no processo de liderança e comunicação, né? A Thaís Monteiro aqui, ela colocou: adorei o protocolo Piscar, né? Coloquei ali também o LinkedIn do Luiz. Gente, quem quiser aqui, o LinkedIn do Luiz está aqui. Deixa eu colar de novo aqui, né? Para quem quiser seguir ele lá no LinkedIn. Depois eu vou organizar aqui e colocar também o Instagram dele para quem quiser seguir, né? Para vocês seguirem nas redes sociais. Aqui. No LinkedIn. Luiz, você acertou. O Rio é um grande barro de Juiz de Fora. Isso foi o que o José falou aqui. Não falei? Eu conheço Juiz de Fora. Eu só fui uma vez lá, né? E nós temos hoje o segundo assunto dessa noite aí com a Simone, né? Simone que estava ali quietinha ali, agora ela que vai trazer o tema dela, que também é sobre comunicação. Curiosa, né? Nós vamos sair, olha, gente, quem não sair... chegou a Maísa também aqui, ó. Quando o Luiz fala, ouço sem piscar. É um sábio. Como o aprendiz gosta de ouvi-lo. Grata pelo Talk 20. Então, tem a Simone, né? Gente, quem não sair daqui hoje comunicativo, né? Olha, precisa de alguma mentoria aqui de algum desses dois, né? E agora, então, vamos para Simone. Simone, Maravilha! Deixa eu colocar aqui a minha tela, né? Para a gente começar a nossa apresentação. Apareceu aí para vocês? Me confirme, por favor. Me confirma, Paloma? Apareceu aqui, eu tô vendo. Maravilha. Então, mais uma vez, boa noite. Sejam muito bem-vindos aqui a esse Talk 20, né? Então, uma alegria esse evento que a gente tem feito aqui. Acredito que já é o terceiro que nós estamos promovendo com muito conhecimento, com muita troca, com muita energia. E eu aqui já me apresentei. Vamos falar então sobre
comunicação, que é um tema que eu realmente também amo bastante e, como o Luiz falou, é primordial para nossas vidas pessoais, negócios, profissionais. Então, precisamos aprender a nos comunicar. E eu gosto muito de falar que a comunicação, ela começa com a sua visão. Quando a gente fala de visão, a gente está falando de futuro, a gente está falando de algo que ainda não chegou, um objetivo que você tem, seja ele pessoal, seja ele profissional, seja ele com os seus negócios, seja ele com a sua equipe. Então, é algo que você projeta, né? As empresas, elas costumam ali escrever a sua visão, aquilo que elas querem ainda ser reconhecidas. Por que a comunicação começa com a sua visão? É um processo onde a gente precisa estruturar os nossos objetivos em pauta, né? Então, quando eu começo a dizer que a minha comunicação ela é uma visão, né? Esse vídeo que está passando na tela de vocês não tem som mesmo, tá? É só para eu falar um pouco aqui sobre esse vídeo, esse filme, que eu vou deixar, inclusive, aqui para vocês como dica, né? O nome do filme é Flaming Hot, é o sabor que mudou... não sei se é o sabor que mudou a história, alguma coisa assim, depois a gente coloca direitinho aí para vocês no chat, e começa a história desse rapaz, que ele começa nessa indústria de salgadinhos, e ele é um mexicano nos Estados Unidos, e ele entra ali naquela fábrica, naquela indústria, como um faxineiro. Só que quando ele entra, ele começa a ver grandeza. Então, esse aqui é o momento que ele entra na empresa e ele é apenas um faxineiro. E ele começa a olhar e ele começa a ter uma visão. Enfim, algo grande eu tenho na mão. E esse que está falando com ele é o líder dele. Ele fala assim, mais um louco começando aqui na empresa, né? E, de fato, foi um louco que entrou, que revolucionou a história dessa empresa. O que ele fez, com todo o contexto que ele foi fazendo, ele mudou a história daquele lugar e, inclusive, evitou que houvesse, inclusive, uma falência. E o que aconteceu naquele momento ali, né? Ele começou a ter algumas clarezas que eu gosto muito de trazer a coruja como essa analogia da visão. E, de fato, muitas das vezes a gente só olha a coruja como a simbologia da sabedoria, né? Mas a coruja ela não tem só essa simbologia, ela tem a simbologia dos atributos simbólicos da clareza e da capacidade de enxergar o todo. Então, está muito ligada a uma visão. Quando eu tenho uma visão, eu posso ainda não ter chegado naquele objetivo que eu estipulei, mas eu já começo a ter a clareza, eu começo a sentir aquilo, o meu corpo todo começa a falar aquilo a favor. Porque o que a gente entende de comunicação também, conforme vários estudos e conforme realmente a gente vai vivenciando e experimentando, que a comunicação, o que prevalece é a nossa comunicação não verbal. A fala, conforme estudos, ela representa apenas 7%. Então, o que acontece? O nosso corpo começa a projetar, o nosso corpo começa a ir em direção àquilo que eu estou buscando, porque eu começo a ter clareza, eu começo a sentir, eu começo a perceber, eu começo a ter visão de fato daquilo que eu estou buscando. Então, eu começo a entrar num processo onde essa comunicação, ela começa no meu corpo, ela começa em mim, ela começa na minha energia, ela começa na forma que eu conduzo. Então, perceba que entra um processo de comunicação coerente com o meu corpo. E eu gosto muito também dessa passagem bíblica que tem em Abacuque, que Deus fala para Abacuque, escreve a visão e torne-a legível sobre tábuas, para que quem possa ler, quem possa passar, ler, quem passa correndo. Quer dizer, se a pessoa passar correndo, ela vai ver que existe uma visão. Aqui cabe muito bem dentro de uma visão para líderes, né, para empresas, dentro desse processo,
porque a gente precisa entender também que uma comunicação e uma visão, ela precisa ser compartilhada, porque quando eu guardo somente para mim, que sentido tem? Então, eu preciso compartilhar essa visão, eu preciso compartilhar esses objetivos, porque a gente entende que nós precisamos de pessoas para que a gente possa alcançar tudo isso. Nós não vamos alcançar sozinhos. É claro que, dependendo do que eu estou falando aqui, dependendo do que você esteja falando aqui, a gente tem as pessoas e as direções corretas para que a gente faça isso, né? Por isso que uma empresa, por exemplo, ela coloca a visão ali numa parede, num slide, e de fato aquilo precisa ser vivido, as estratégias, né, aquilo que passa ali como metas, precisa se olhar para essa visão. Então, por isso que ela precisa ser compartilhada. E muitas das vezes, dentro da empresa, quando a gente vai lá com um funcionário, vai lá com alguém, qual é a visão aqui da empresa? As pessoas não sabem dizer. Então, eu digo que, pela minha experiência, por essa jornada toda que eu falei para vocês, 80% das vezes que a gente pergunta, as pessoas não sabem informar e não sabem falar, ou se fala, fala ali meia boca, não fala realmente com muita convicção, e a gente começa a perceber que aquilo não está sendo compartilhado. E isso a gente pode fazer em todas as vertentes da nossa vida, né? Faz sentido para você que a gente está falando aqui? Escreve aqui no chat, veja se faz sentido isso para você, né? Eu inclusive, há um dia desse, eu estava conversando com um empresário e ele me falou, quando ele começou ali na empresa dele, uma das coisas que ele colocou e projetou desde o início é que ele queria a projeção da empresa dele de forma internacional. Então, isso desde o início ele falou, desde o início eles escreveram isso, desde o início eles colocaram realmente ali como meta. E esse ano foi algo que aconteceu realmente, foi quando a empresa dele foi a um nível maior internacional. Hoje ele tem um cliente nos Estados Unidos. E aí me veio exatamente isso que eu sempre falo aqui, a nossa comunicação, ela começa com a nossa visão. Então, pense sobre isso, analise sobre isso e veja se faz sentido. E aqui, essa imagem representa o nosso corpo, que é aquilo que eu falei. Será que o nosso corpo está realmente projetando a nossa energia, está de fato projetando para isso, né? Então, tudo começa conforme Amy Cuddy, ela fala que a partir do momento em que você projeta para o teu corpo, você coloca os hormônios que precisam ser colocados, porque nós temos a farmacinha dentro do nosso corpo. Então, a partir do momento em que eu projeto para o meu corpo, que eu projeto essa energia, que eu projeto algo que eu quero, então todo esse meu corpo começa a falar sobre isso, e eu começo, de fato, então, a visualizar e entrar numa trajetória mais estratégica dentro desse processo, né? Então, a comunicação, ela precisa ser estratégica, né? O que é uma comunicação estratégica? Ela é uma comunicação intencional. Então, eu sei realmente para onde eu estou indo. Então, o que é essa comunicação intencional? Eu entendo os meus objetivos. Eu entendo os meus objetivos ali enquanto pessoa, eu entendo os meus objetivos enquanto profissional, eu entendo os meus objetivos enquanto líder, enquanto empreendedor. Então, eu começo a ter uma intencionalidade daquilo que eu faço. E tá tudo certo. A gente precisa aprender a ser intencional dentro desse processo, né? Então, a partir do momento que eu tenho essa intencionalidade, eu começo a andar num caminho que vai fazendo sentido. Aqui tem muito a ver com o posicionamento, que tem profissionais que trabalham com isso, inclusive a nossa querida colega ali do educador executivo que trabalha com posicionamento. Então, eu começo a trabalhar essa intencionalidade dentro daquilo que eu quero conquistar. E ela precisa também ser preparada. Isso é uma das coisas que eu tenho falado bastante para os meus mentorados, aquelas pessoas ali da qual eu faço um treinamento.
você não pode ir para uma situação de qualquer jeito. Então, se eu vou para um feedback, por exemplo, com um liderado, eu não posso ir de qualquer jeito. Eu preciso preparar, eu preciso organizar, eu preciso ajustar aquilo que eu vou falar, eu preciso entender o que direção que eu estou indo para aquele momento. Se eu vou falar com um cliente, se eu vou fazer uma proposta, eu preciso me preparar para aquele momento. Ontem eu estava falando sobre negociação, e a negociação ela está altamente ligada nesse processo de comunicação, porque quando eu me preparo, a minha ansiedade costuma baixar um pouco. Então, se eu não me preparo, minha ansiedade vai lá para o alto. E aí é onde atrapalha, muitas das vezes, a nossa comunicação, os nossos relacionamentos, porque eu posso atropelar uma coisa que eu deveria ter organizado e planejado de uma forma. Aqui eu trago uma imagem, por exemplo, de notas musicais, de uma letra de música. Eu não sou músico, mas eu entendo que qualquer música que é feita, ela é planejada. Se olha as notas, se olha o contexto, se olha a melodia, se olha todo um conjunto da ópera que você precisa para fazer uma música. E por que na comunicação a gente vai de qualquer jeito? Por que a gente vai e não se prepara para uma apresentação de uma ideia, de um projeto? Às vezes, isso acontece muito também quando a pessoa já tem uma segurança até do tema. Então, é importante você, mesmo que tenha essa segurança, você se preparar para aquele momento. Eu já... trabalho com treinamentos ali mais de 10 anos, mais ou menos, acho que mais de 10 anos já com treinamentos, com palestras, mas eu sempre me preparo, eu sempre ajusto, eu sempre vejo aqui uma escadinha que eu vou passar para vocês muito importante dentro do processo. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Então, dentro desse contexto, dessa jornada da comunicação, a gente precisa entender que nós temos valores e crenças, E esses valores e crenças, eles constroem de forma muito, das vezes, intuitiva a nossa comunicação. Então, o que a gente fala no processo, por exemplo, de autoconhecimento? Eu preciso ter clareza disso tudo para que eu entenda de uma forma mais clara e intencional de que forma que eu me relaciono. E valores e crenças está altamente ligado nesse processo da nossa comunicação. Então, quando a gente entende os nossos valores, a gente entende nossas tomadas de decisão. E nas tomadas de decisões é como nós nos relacionamos com as pessoas. Então, valores é a forma de como nós nos relacionamos conosco mesmo. Então, primeiro eu entendo de que forma eu me relaciono, de que forma eu me comunico comigo mesmo, para eu poder me relacionar com o outro, com as pessoas, porque eu entendo aquilo que me motiva, eu entendo aquilo que me alegra, eu entendo aquilo que me deixa triste, eu entendo as minhas tomadas de decisões, eu entendo porque que eu reajo num determinado comportamento com determinadas situações, que é a nossa comunicação. Então, comunicação é um comportamento, comunicação é relacionamento. Então, eu preciso entender sobre valores e preciso entender sobre essas crenças, porque as crenças, elas sustentam valores. Então, o que eu preciso fazer? Simone, eu tenho que mudar de valores para eu poder olhar para a minha visão, olhar para os meus objetivos e alcançá-los através da minha comunicação? Não, eu preciso ressignificar talvez as minhas crenças, aquelas que estão impedindo que eu alcance os meus objetivos. E isso talvez é mudar o grau de hierarquia desses valores que eu tenho. Mas não significa que eu deixo de ter, porque valores a gente não deve deixar de ter. É algo muito intrínseco, que é formado em nossa vida, no decorrer da nossa história de vida, desde a infância, na adolescência. E isso é muito forte dentro da nossa vida. Existem os valores primários, os valores secundários e tudo mais, que a gente não vai entrar aqui nesse contexto, mas é importante a gente entender que isso daqui, ele traduz o nosso comportamento. Então, traduz a forma que eu estou indo ou traduz a forma por que eu estou ficando. Então, eu vou ou fico. Como disse o Luiz, eu arrisco ou não. Está baseado numa crença. Eu estou arriscando ou não? Eu estou em direção àquilo que eu tenho na minha visão, ou não. E a nossa comunicação está altamente ligada sobre isso. Deixa eu perguntar de vocês conhecem os valores de vocês?
Vocês conhecem aquilo que prevalece na vida de vocês? Vocês conhecem aquilo que tem norteado as decisões de vocês? Pensem um pouquinho sobre isso, quanto é importante a gente conhecer. E o quanto que vocês conhecem também as crenças, aquilo que são os pensamentos de vocês e que geram essas reações. Então, aqui é uma aspa desse processo da comunicação, o quanto é importante a gente entender para que a gente possa ter resultados. E aqui a gente entra, então, nessa escada da comunicação, que eu ainda há pouco falei para vocês, da nossa intencionalidade, dos objetivos. Então, eu olho esse topo lá nos objetivos, na visão, eu olho o processo da intencionalidade que eu quero, eu olho o processo de preparação. Então, quando eu olho para isso, eu não vou para uma comunicação, seja aqui como essa que eu estou fazendo, seja numa reunião, seja no feedback, seja numa apresentação de ideia, ou seja o que for, whatever, eu preciso me preparar para esse processo. Então, essa é a escada que a gente precisa olhar. Quem diz o que, a quem, por que meio e quais efeitos. Então, eu preciso dizer para quem eu estou falando. As pessoas são diferentes. As pessoas, elas são diferentes, então eu não posso ter uma comunicação igual com todo mundo. Eu preciso conhecer sobre perfis, sobre como o outro reage, sobre como que o outro funciona. A forma que você se comunica com um pode dar resultado, mas com o outro pode não dar. Então, a gente precisa olhar isso aqui. Então, que meios que eu vou usar? Quais efeitos que eu quero ter com esse processo de comunicação? Então, qual é a entrega que eu estou buscando? Qual é a minha intencionalidade dentro desse processo? E aqui eu vou usar algumas ferramentas nesse processo para me ajudar, que é o rapport. O rapport, ele é uma ferramenta de conexão. Então, eu preciso trabalhar essa intencionalidade no rapport também, usando a imagem, o som, as sensações dentro desse processo. E aqui, nesse canal de comunicação, eu preciso entender que existem esses 3 canais aqui: o visual, o sinestésico e o auditivo. Então, o visual, aquela pessoa mais ligada à visão, à imagem, o sinestésico, aquele que gosta de sentir, que gosta de experimentar, e o auditivo, aquele que gosta mais de escutar, aquele que gosta mais de ouvir, de entender dentro de um processo de escuta ativa. Então, nós precisamos entender sobre essas ferramentas que nos ajudam a expressar de uma forma que eu consiga lá alcançar os meus objetivos com essa intencionalidade. Então, a gente precisa ter esses 3 canais aqui. Agora, é claro que tem um que a gente prevalece mais, mas a gente precisa ser um ser poliglota dentro desse processo, entendendo que as pessoas têm um que prevalece a mais também, só que a gente muitas das vezes não sabe. Então, a gente precisa aprender a usar esses 3 canais. Às vezes a gente vê as pessoas falando assim, será que eu tenho que desenhar para aquela pessoa? Ela não entendeu. Pois eu já falei tantas vezes, será que ela não está entendendo? Então, realmente, às vezes você precisa desenhar, tem pessoas que você precisa estruturar, tem pessoas que você precisa ali fazer um áudio curto, uma explicação curta, tem pessoas que querem sentir um pouco mais de como que realmente é esse processo. Então, a gente precisa aprender a explorar esses canais de comunicação para que a gente possa entrar nessa jornada. Então, como que eu vou construir um bom rapport? Praticar a escuta ativa, demonstrar confiança, entender bem o seu cliente, se for o caso de um cliente, se você tiver negócios, entrar em sintonia com o público, ser autêntico. Isso é algo que eu falo muito, o quanto a gente precisa ser autêntico, o quanto a gente precisa entrar numa essência daquilo que a gente comunica, daquilo que a gente é, e usar o espelhamento a seu favor, que é uma técnica um pouco arriscada, mas a gente precisa aprender um pouquinho mais sobre ela, que você repete movimentos, você repete algumas coisas que a pessoa está ali na sua frente. Mas é uma técnica para você pesquisar aí, depois você pesquisa, use o espelhamento a seu favor. Então, o espelhamento é uma técnica bem interessante, a gente só precisa aprender a usar e ter certos cuidados na hora de usar. Mas fica aí essa curiosidade para que vocês possam buscar um pouquinho mais. Então,
Então, entendam, pessoal, que comunicar ele é criar relacionamentos, né? De como cuidamos, como que a gente entra em contato com o outro, né? O Luiz, ele falou no final ali de que comunicação é criar pontes, e de fato mas às vezes as pessoas, na sua comunicação, têm criado muros. Então, a gente precisa entender que comunicar é criar relacionamentos, a gente precisa criar conexões para que a gente possa entender como que a gente pode alcançar, então, os nossos objetivos, sendo intencional, preparando e olhando por uma visão, né? E, às vezes, é necessário uma dose de ousadia. Eu acho que aqui cabe bem dentro do que o Luiz falou, aqui a gente se junta, aqui a gente se conecta dentro de uma mesma palavra, que é o estilo próprio, e às vezes essa dose de ousadia a gente precisa no nosso dia a dia, que é muito o aspecto do arriscar, né, que o Luiz falou. A gente precisa arriscar a ser um pouquinho mais ousado naquilo que nós estamos buscando a fazer. Eu tenho esse exemplo aqui que eu vou mostrar para vocês, aqui para vocês seguirem ele, é um advogado, Giovanni Machado, e ele tem vários vídeos muito engraçados no Instagram, e ele é um advogado, então ele trouxe uma forma muito diferente, um pouco ousada, que eu digo para advogados, fazendo com que haja essa conexão com as pessoas dentro da empresa, né? Então é muito engraçado esse vídeo aqui, por exemplo, que ele traz um vídeo advogar para parente ou cantar em chinês, né? Então é muito engraçado esse vídeo, né? Então, gente, eu gostaria de quase finalizando, então, aqui com vocês, pelo nosso tempo, mas aqui a ideia é realmente dar um despertar para vocês, dar uma clareza maior do caminho que vocês precisam seguir, e essa metáfora cabe muito bem dentro desse processo de caminho, que eu falo que a comunicação ela é como uma correnteza de um rio. Ela pode ser calma ou turbulenta, mas sempre está em movimento. Quando fluímos com clareza, respeito e intenção, conectamos margens que antes pareciam distantes, pessoas, ideias, propósitos, assim como um rio nutre todo ao seu redor, a boa comunicação alimenta relações, fortalece equipes e move culturas inteiras em direção ao crescimento. Então, se quisermos transformar ambientes e construir algo grandioso juntos, precisamos cuidar da forma como deixamos nossas palavras correrem, porque elas têm o poder de unir ou afastar, de construir pontes ou cavar abismo. Então, eu termino falando como o nosso amigo Luiz: arrisque-se, faça acontecer, entenda que esse poder da comunicação está nas suas mãos. Gente, muito obrigada. Espero que eu tenha dado o meu recado e fica aqui um momento para que a gente possa conversar. Deixa aqui meu WhatsApp, deixa aqui o meu Instagram, para que vocês possam se conectar comigo e a gente possa conversar um pouco mais em outro momento. Muito obrigada. Legal, né? Hoje altas aulas aqui sobre como se comunicar melhor, né, gente? Olha, gente, quem não melhorar sua comunicação a partir de hoje precisa muito. Chame esses dois aí para uma mentoria daí, né, Simone? Simone da mentoria também, e o Luiz também, né? Então, para poderem aí aprender e desenvolver essa que é uma parte importantíssima, né, para qualquer aspecto, já que todos nós somos seres ali que nos comunicamos, né? Enfim, isso é uma das coisas que nos diferencia, né, nossa comunicação. Mas muito legal. E nós tivemos aqui até alguns comentários aqui também, né? Nós tivemos aqui a Cristiane, que ainda falando do Luiz ali, o protocolo Piscar é uma ótima prática para a comunicação. Parabéns, Luiz. E aqui nós temos a Kelly aqui dizendo que sim, faz muito sentido. Ela disse que foi o filme anotado e ela vai assistir, né? Eu coloquei aqui no chat o nome do filme. Maravilha. Gente, importante, tá? A gente quer saber a sua opinião sobre o que você está achando sobre o Talk 20 e sobre o que você achou sobre as duas palestras que nós 6 minutos, é bem rapidinho e nós podemos aprender muito a partir dela, né? Vou deixar aqui no chat, então, o Forms para você deixar ali a sua opinião do que você está achando, do que você achou das duas palestras de hoje, né? O Wilton
Wilton foi quem esteve aqui no último Talk 20, no último episódio. Ele disse: no mundo corporativo a comunicação é essencial, mas entendo que no Brasil ainda estamos engatinhando nesse quesito. Excelente pauta da Talk 20, parabéns. Obrigada, Wilton, é um prazer. A Michelle falou que a comunicação mal interpretada pode levar as pessoas a sérios conflitos. O que tu acha disso, Simone? Perfeito. De fato, a gente precisa, dentro da comunicação, por exemplo, não violenta, que eu não falei muito aqui, e uma das técnicas que a gente utiliza é a gente trabalhar anuências e tópicos dentro de um processo de comunicação. E aí, com isso, evitar vieses inconscientes, justamente para evitar esses conflitos, né? Mas, ao mesmo tempo, também, ainda ontem eu falava sobre isso, que às vezes tem conflitos que são necessários, porque quando a gente fala de conflito, a gente pensa numa briga. Mas conflito não é uma briga, conflito às vezes é uma divergência de ideias. Então a gente precisa aprender também. O Luiz acho que trouxe bastante isso da escuta, a escuta ativa. A gente precisa aprender a escutar mais, ouvir a opinião do outro para que a gente possa também nos colocar. Então, na comunicação não violenta, por exemplo, a gente fala de protagonismo. Tudo pode ser dito da forma correta, né? Então a gente precisa aprender a trabalhar isso. Então, justamente para evitar esses conflitos e ruídos, que eu digo, principalmente ruídos. No mundo corporativo, a gente fala de ruídos na comunicação, né? O que você acha, Legal. Luiz? Cara, eu acho que assim, se os nossos convidados que estão aí nos assistindo estiverem em algum processo de seleção nesse momento, cuidado se a pessoa disser assim: estamos procurando pessoas que sejam proativas, que sejam... Como é que é a palavra que hoje está na moda? Não sei, eu Proativo. sigo proativa. Putz, cara, Protagonista. protagonistas, isso. Protagonista. É que o HD aqui de vez em quando precisa de óleo. Então, porque assim, a pergunta que a gente faz, a pergunta que eu faço é: será que a empresa está preparada para ter um protagonista dentro do seu quadro? Porque, gente, eu tive diversos subordinados protagonistas, diversos. E a gente se vê em cada saia justa ferrada. Mas é assim que tem que ser. Se você não tem debaixo de você alguém que seja, ou pelo menos que tenha a perspectiva de ser melhor do que você vai sentar em cima daquele negócio, vai ficar eternamente ali, não vai sair do lugar. Nem você, nem a empresa. Né? Então, é esse o ponto que você, Simone, quando trouxe essa visão mais voltada para as corporações, é esse ponto que as pessoas precisam entender. É o filme que você trouxe. Né? Aquele cara é um protagonista. Né? É ele que vai fazer. Ele será a mola propulsora de transformação daquela realidade. E muitas vezes as empresas não estão preparadas para isso. E aí as pessoas acabam sofrendo muito. Né? Então, eu adoro achar isso agora, porque agora eu não sou mais de nenhuma corporação, então eu posso achar o que eu quiser. Né? Tá tudo certo. Legal. Fala mais legal. à vontade, né? Bem mais, né? Nossa. A Kelly aqui falou que ela queria ser mais ousada. Não queira, seja Kelly. Seja, Kelly. Mas às vezes a gente precisa pensar o que é ousadia, né? E às vezes ousadia é uma coisa tão, tão simples. Sim. Né? É uma coisa tão... É que a gente gosta de complicar, só isso. A gente gosta de complicar. Realmente. Nós temos aqui também a Thaís diz que achou bem interessante a abordagem da comunicação a partir da visão, do efeito disso até internamente. E a Michelle Souza, ela disse que ela acredita que a avaliação de desempenho é tenso. É o quê? É tenso. É tenso. É tenso com avaliações de desempenho.
Já a Kelly achou que é muito importante a sua colocação aqui na última pergunta e disse que, infelizmente, as lideranças, sem generalizar, se acham superiores e não dão margem para os seus liderados, que seus liderados sejam protagonistas. Entendo que isso deveria ser motivo de orgulho, né? Eu também acho, concordo com ela. E nós temos uma última pergunta aqui que ela vem do Wilton. E como vocês, Luiz e Simone, enxergam a comunicação nas avaliações de desempenho da empresa, né? Já que a gente falou bastante agora sobre isso, né? Que nota vocês dariam ao momento atual? Luiz, começa respondendo aí, Luiz. Eu vou trazer o problema para a minha seara, né? E para o meu desempenho em relação a isso, de uma forma assim muito pouco modesta, muito pouco, que é uma coisa que eu raramente faço, que é lustrar medalha e jogar confete na minha cabeça. Eu acho que eu, como gestor, gente, já teve muita gente que passou pelas minhas mãos, né? Eu, como gestor, eu tive, em relação à avaliação de desempenho, eu acho que as minhas avaliações eram nota 10. Sempre. Por um simples motivo. As pessoas que eu demiti, quando eu as demiti, não foi nenhuma surpresa. A pessoa, quando entrou na sala, ela já sabia que assim, Luiz, você vai mandar embora, não vai? Eu disse assim, vou. E você sabe por quê. Ali podia acabar a conversa, porque já, né, o quadro já estava formado, tudo isso veio de um processo de muita conversa, de muita interação, de muita comunicação, né? E aí não era nenhuma surpresa. O ruim é quando o sujeito pega um cara e diz assim, você está demitido porque nós estamos reduzindo custos. Né? E esses processos de avaliação de desempenho, eles são, na minha modesta opinião, eu não sou uma pessoa de recursos humanos, ainda bem que a minha mulher não vai ouvir o que eu vou dizer, porque ela é de recursos humanos, ela me estrangularia, provavelmente, mas, assim, eu acho que isso representa muito a voz do poder, né? Porque nem sempre é claro para o avaliado o que se espera dele. Nem sempre é claro para o avaliado o que ele tem que fazer no final do dia. Então, não é o processo de avaliação, é o processo de relacionamento como um todo, como a Simone trouxe na sua brilhante exposição em relação a essa parte de comunicação. Então, se você tem comunicação, esse processo é muito fácil. Se você não tem, meu amigo, esquece. Faz aí do seu jeito e vida que segue. As pessoas estão acostumadas. Paloma, queremos te ouvir. Desculpa, eu estava com o microfone aqui. E Simone, tem alguma colocação? Sim, inclusive está fresquinho agora um projeto que eu finalizei numa empresa, um plano de carreira e, consequentemente, a avaliação de desempenho, né? E não tem como você trabalhar e implantar uma avaliação de desempenho sem treinar feedback, né? E, primeiro, antes de iniciar qualquer tipo de projeto, eu trabalho a conscientização, né? Então, a gente conscientiza da importância daquele processo, de como que funciona, para que patamar vai seguir, fazer, e a gente trabalha o treinamento do feedback, inclusive eu tenho um método que eu trabalho o feedback com a estrutura da comunicação não violenta, exatamente para que fique muito claro esses vieses dentro que eu falei, e trazer aquilo que o Luiz trouxe, para dar uma clareza muito grande daquilo que está sendo trabalhado ali, a pessoa trazer e ficar muito claro a fala daquele líder ali com aquela pessoa e trazer fatos, né? E de fato aqui é um case de uma empresa que, graças a Deus, depois a gente fez um outro treinamento ali de liderança e eu pude ouvir um depoimento de desses líderes que ele falou que depois que eu entrei,
aumentou o nível de profissionalismo dentro da empresa, né? Então, isso é muito bom, muito gratificante quando a gente ouve isso, e é um processo contínuo, não pode se parar, precisa ser contínuo. E feedback só na avaliação de desempenho? Também não. Precisa ser constante, né? Ter o one-on-one, ter um ali, um a um, sempre ali com o colaborador. Né? Só que a gente vê que, na realidade, na prática, muitas das empresas, esse one-on-one, esse feedback ali constante acaba não existindo. Né? E aí é um dos grandes gaps ali dentro desse processo da comunicação. Né? Precisa ter clareza, né, desse processo. Né? Então, eu vejo o Hilton como muito importante, mas precisa ser bem direcionado, né? Porque se for de qualquer jeito, acaba que é tiro no pé, né? Então, é um problema. Eu vou pedir 2 minutos de paciência à nossa plateia para contribuir um pouco mais sobre isso. Eu trabalhei há 50 anos atrás, sei lá, no século passado, vamos dizer assim, numa empresa chamada Companhia Atlantique de Petróleo. Foi o meu primeiro cargo de gerência, assim. Eu entrei no lugar, eu era assim, o pavãozão, que o rabo não coube nem dentro do elevador, entendeu? Eu estava me achando o máximo. Uma multinacional do petróleo, imagina. Eu ia ser o gerente de marketing, coisa, enfim. Eu cheguei lá todo bonito, de terno, gravata, não sei o quê, a secretária, a sala, lindo, tudo maravilhoso. Aí chega o diretor de recursos humanos e disse assim para mim: amanhã o senhor venha de calça jeans, camiseta e tênis. Aí eu disse assim: por quê? Porque o senhor só vai voltar para cá, para o escritório, daqui a um mês. Eu disse assim: é mesmo? Vocês vão mandar para onde? Você vai ser frentista no posto de gasolina, você vai ser operador de máquina de produção de óleo e você vai ser operador daqueles tanques enormes que abastecem os caminhões-tanque que vão para os postos de gasolina abastecer os postos. Naquele momento começa o processo de avaliação de desempenho, porque a empresa está me mostrando o que ela é. Como poderia uma pessoa que vai tratar de comunicação e de marketing se não tivesse esse tipo de experiência? Eu sei que hoje isso é muito mais comum do que era na época, mas quando se fala de avaliação de desempenho, eu acho que as coisas devem começar por aí, porque aí a coisa fica um pouco mais simples, né? Desculpe aí se eu atrapalhei o jantar de alguém. Não, que é isso. Né? Nós estamos chegando então ao final, né? Não esqueça, gente, curta e compartilhe o vídeo, né? Compartilhe com seus amigos, compartilhe na sua rede. São temas importantes, são temas relevantes. E também badala o sininho para não perder nenhuma notificação. Nós ainda vamos lançar aí o 4º episódio do nosso Talk 20, né? Com mais novidades, com mais assuntos. E claro, aguardamos vocês aqui. Então, curte lá e compartilha e badala o sininho para não perder as notificações do nosso canal. Também responda o questionário, a gente não leva nem 2 minutos, é bem rapidinho e vai ser muito importante para a gente aquelas informações para que nós possamos crescer e poder apresentar ainda mais coisas, melhorar ainda mais. E eu agradeço a Simone, agradeço ao Luiz, e agradeço a presença de todos que estiveram aqui essa noite, né, nos assistindo, nos prestigiando. E ficamos muito felizes com a sua presença e aguardamos vocês no próximo Talk 20 com mais muita informação aí. São 20 minutos de conhecimento e 1000 sinapses. Né? Espero vocês na próxima. Tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau, gente. Obrigada. Até logo. Tchau, tchau.